bem-vindos ao canal Sob Demanda 67. No vídeo de hoje, circuitos elétricos, um exercício com as leis de Kirchhoff. Neste circuito, iremos determinar o valor da corrente em cada ramo do circuito e destacar os componentes que fornecem e absorvem potência. Primeira consideração: os pontos A, C, D e F, eles possuem as mesmas características. Se você observar, não há como uma corrente fluindo de um lado ou para o outro que ela, chegando a um desses pontos, possa ser dividida, ou seja, agregada uma ou outra corrente. Ou seja, que não se soma e não se subtrai nenhuma corrente, nem no ponto A, nem no C, nem no D, nem no F. Já no ponto B e no ponto E, a característica desses pontos é diferente dos demais. Observe que eles são realmente nós no circuito. Eles podem somar qualquer corrente proveniente de qualquer ramo ou subtrair qualquer corrente, ou seja, em um nó, você determina os sentidos das correntes que chegam e os sentidos das correntes que saem desse nó. Isso é válido para o nó B quanto para o nó E. Agora vamos colocar um sentido para a corrente I1 fluindo de A para B, uma outra saindo de B para E e outra indo de B para C. Ou seja, neste ponto B chega uma corrente I1 e saem as correntes I2 e I3. Então, no nó B, já temos a nossa primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, que determina que o somatório das correntes que chegam no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. No nosso exemplo, a corrente que chega no nó B é a corrente I1, somente ela. Então, não temos outra corrente para somar com a corrente I1. Temos apenas a corrente I1 igual ao somatório das correntes I2 mais I3. Desta equação, tiramos que I1 menos I2 menos I3 é igual a zero. Fazendo esta mesma operação agora em destaque ao nó E, nós temos I2 chegando no nó, I3 chegando neste mesmo nó e saindo do nó I1. Então, teremos o somatório das correntes que chegam no nó, que é I2 mais I3, igual ao somatório das correntes que saem desse nó. I1 chega I2, chega I3 e está saindo I1. Nesta mesma equação, menos I1, passando aqui para o outro lado, fica mais I2 mais I3 igual a zero. Multiplicando isso tudo por menos 1, teremos I1 menos I2 menos I3 igual a zero. Esta equação é idêntica à equação anterior, portanto, nós não temos dois nós no circuito que irão nos dar duas equações diferentes. Na verdade, esses dois nós que estamos utilizando aqui nos deram a mesma equação. Ou seja, temos, de fato, apenas uma equação, tanto para o nó B quanto para o nó E. Seguindo com o circuito, necessitamos de mais duas equações para podermos definir os valores de I1, I2 e I3. Partimos agora para determinar o que é uma malha fechada. Uma malha se caracteriza da seguinte maneira: saio do ponto A, vou ao ponto B através desse ramo, nesse outro ramo, de B para E, E para F, e de F retorno a A. Formei uma malha fechada. E a lei de Kirchhoff para as malhas nos diz o seguinte: ao percorrermos uma malha em um dado sentido, a soma algébrica das DDPs é igual a zero. O que preciso, então, determinar agora é um sentido para esta malha. Utilizaremos o sentido horário, ou seja, partiremos do ponto A, iremos a B, E, F, retornaremos a A, sempre nesse sentido, observando as quedas de tensões e as elevações de tensão em todo esse trajeto. Para isso, precisaremos determinar quais são os pontos de elevação e os pontos de queda de tensão. Para as baterias fica fácil, porque a bateria já tem representação de seus polos positivo e negativo. Já nos elementos passivos, iremos definir sempre pelo sentido que a corrente foi dada, ou que nós escolhemos. Sendo assim, ao entrar no resistor, a gente coloca como positivo e ao sair do resistor, negativo. Passando pelo resistor aqui em R3, sai negativo. Em R1, positivo, negativo. Em B,
nós tínhamos a corrente I2, que passava por todo esse ramo, e ao passar por R4, torna positivo na entrada, negativo na saída. Positivo, negativo. Já estabelecemos, portanto, através do sentido das correntes que demos ao circuito, as quedas de tensões nos resistores. Vamos agora, de fato, partir para a lei das malhas. Partindo do ponto A, eu tenho a tensão em V2, que será uma tensão positiva, que eu estou representando por uma queda de tensão. Toda vez que eu tenho uma queda de tensão com a corrente passando nesse sentido, entrando positivo e saindo negativo, meu sinal será positivo para esta tensão. Para a tensão em R4, será a tensão V4, ela será também positiva. E2 é positivo, uma vez que a corrente também passa no sentido da queda de tensão de E2. Em V5, teremos valor positivo também, porque ela passa no sentido positivo de queda de tensão. Para a tensão em V3, também será positiva. E o mesmo para a tensão em V1, positiva também. Já em E1, nós temos a corrente passando no sentido de F para A, porém temos uma elevação de tensão. Então o sinal de E1 é negativo. E retornamos com isso ao ponto zero, e toda essa soma algébrica das DDPs tem que dar zero. Esta é a lei de Kirchhoff. Quem é V2? I1 que multiplica R2. V2 é I1 que multiplica R2. Quem é V4? I2 que multiplica R4. E2, V5. V5, I2 que multiplica R5. V3, I1 que multiplica R3. I1, V1 é I1 que multiplica R1 menos E1 igual a zero. Colocando em evidência I1, temos R2 mais R3 mais R1. Colocando agora I2 em evidência, teremos R4 mais R5 igual, passando menos E1 para o outro lado, teremos E1. E2 vai como menos E2. Basta agora substituirmos os valores para R2, R3 e R1, R4 e R5, E1 e E2. Com isso teremos 4 e 1 mais 4 e 2, 20 menos 12 igual a 8. Dividindo tudo por 4, teremos 4 e 1 dividido por 4 vai dar I1. 4 e 2 dividido por 4 vai dar I2. 8 dividido por 4, 2. Vamos colocar agora todas as correntes a partir de agora, I2 e I3, em função de 1, para podermos substituir naquela primeira equação e determinarmos o valor de I1 e assim achar I2 e I3. Então, temos agora uma outra equação que nos ajudará neste cálculo. Lembrando, tínhamos I1 menos I2 menos I3 igual a zero, agora I2 igual a 2 menos I1. Já são duas equações. Partamos agora para uma nova malha. Essa malha será a malha D, C, D, E, B. Adotaremos um sentido para esta malha, sentido horário. Colocaremos os potenciais das baterias, mais e menos. No início determinamos que I2 tem o sentido de B para E. Com isso, colocaremos os potenciais nos resistores, onde a corrente, ao passar, entrou positivo, saiu negativo, sempre desta forma. I3 é a corrente que circula nesse ramo. Ao passar por R6, positivo, negativo. Passar por R7, positivo, negativo. Então já representamos todos os potenciais nas baterias e nos nossos elementos passivos, nos nossos resistores. No sentido adotado, no sentido horário, e partindo de B, todos os que tiverem queda de tensão serão valores positivos. E os que apresentarem elevação de tensão terão valores negativos. Então teremos V6 mais E3 mais V7 menos V5. Em V5 temos uma elevação de tensão. Observe que o sentido agora é este. Menos E2, porque também há uma elevação de tensão. E menos V4, que também é uma elevação de tensão. E retornamos
ao ponto B, igualando a zero. V6 é I3 que multiplica R6, E3. V7 é I3 que multiplica R7. V5, I2 que multiplica R5, E2. E V4 é I2 que multiplica R4. Colocando I3 em evidência, teremos R6 mais R7. Colocando menos I2 em evidência, teremos R5 mais R4. Por que mais R4? Porque ao multiplicarmos menos I2 mais R5, teremos menos I2 R5. Menos I2 vezes mais R4, teremos menos I2 R4. Passando menos E2 para o lado de lá, vai como E2. E mais E3 irá como menos E3. Agora é só substituirmos os valores de cada resistência e das tensões. Agora somamos 2 mais 1, 3, dando 3 e 3, menos 4 e 2, igual 12 menos 12, 0. Passando menos 4 e 2 para o lado de lá, teremos 3 e 3 igual a 4 e 2. Isolando I3, teremos 4 e 2 sobre 3. Lembra que na malha anterior definimos que I2 correspondia ao valor de 2 menos I1. E como temos que referenciar I3 também a I1, iremos substituir o valor de 2 aqui nessa equação. 4 que multiplica 2 menos I1 sobre 3. I3 igual a 8 menos 4 I1 sobre 3, ou 8 terços menos 4 I1 sobre 3. Já temos agora a nossa terceira equação e poderemos calcular os valores para as correntes. Na primeira equação tínhamos I1 menos I2 menos I3 igual a 0, determinado pela lei dos nós. Na primeira malha, definimos que I2 é igual a 2 menos I1. E nesta segunda malha, conseguimos calcular I3 também em função de I1, onde I3 é igual a 8 terços menos 4 I1 sobre 3. Vamos substituir esses dois valores, tanto de I2 quanto I3, nesta primeira equação. Então teremos I1 menos I2 menos I3. I1 menos I2 mais I1 menos 8 terços com mais 4 I1 sobre 3. Teremos então, calculando aqui, I1 mais I1, 2I1 mais 4 I1 sobre 3, menos 2 com menos 8 sobre 3, igual a 0. Isso nos dará 10I1 sobre 3 menos 14 sobre 3. Como podemos fazer isso de uma maneira direta? 3 vezes 2I1 dará 6I1. 6I1 mais 4I1, 10I1 sobre 3. 3 vezes menos 2, menos 6, menos 8, menos 14 sobre 3. Passando menos 14 para o outro lado, teremos 14 sobre 3. 10 e 1 sobre 3 igual a 14 sobre 3. 10 e 1 é igual a 14. E 1 é igual a 14 sobre 10, que vai dar 1,4 ampere. Então já determinamos assim o valor de 1. Basta substituirmos nas equações anteriores e definirmos o valor para cada corrente. E 2 será igual a 0,6. E para I3, é só substituir o valor de 1,4, que é o valor de I1. Teremos 8 terços menos 4, que multiplica 1,4 sobre 3. E realizando as operações, como temos aqui o mesmo denominador, podemos colocar um único denominador e fazemos a subtração direta. 8 menos 5,6 dá 2,4. 2,4 dividido por 3, 0,8. Assim, determinando a nossa terceira corrente. Observe que todos os valores que nós calculamos das correntes foram positivos. Desse jeito, os sentidos adotados para essas correntes que utilizamos aqui para I1, I2 e I3, elas são os sentidos corretos no circuito. Por quê? Porque ao calcularmos, os valores deram positivos. Se um desses valores tivesse dado um valor negativo, isso nos indicaria que o valor adotado para essa corrente que deu o sinal negativo
Na verdade, ela foi representada no sentido oposto. Quanto à potência absorvida ou fornecida, basta verificarmos os sentidos das correntes em relação às DDPs. Observe o seguinte: I3, ao passar por R6, entra pelo positivo e sai pelo negativo, esse elemento ele consome energia. I3 passa nesse sentido, é um sentido de queda. Então, esse cara consome energia. Passa no sentido de queda, consome energia. I2 nesse ramo, observe que ao passar pelo R4, também entra pelo positivo e sai pelo negativo. A corrente passa através do elemento numa queda de tensão. Então, esse elemento consome energia. Mesma coisa para E2. Também da mesma maneira, ao passar por R2, R2 consome energia. E ao passar por R3, vemos também que essa energia está sendo consumida aqui, ou seja, aqui também consome potência, exceto em E1, porque ao passar neste sentido, temos uma elevação de tensão. Assim, E1 é o único componente no circuito que fornece potência. Os demais ele absorvem potência. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Gostou do conteúdo? Deixe um joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal. Forte abraço.